Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Fique bem, fique à vontade entre nós. Está no ar o Mensagens que Chegam pela Manhã, agora pela Rádio Inverso, nas próximas 2 horas ao vivo, na manhã de quinta-feira, dia 5 de janeiro, e reprises 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Bem-vindo, bem-vinda, você que vem todas as manhãs ou você que ouve em uma das reprises, muito obrigado. Você que está em algum canto do Brasil ou em qualquer outro canto do mundo, a distância física entre nós é o de menos. Que haja aqui uma conexão. A conexão não se estabelece necessariamente porque pessoas pensam da mesma maneira, mas pessoas reconhecem que há anseios semelhantes. E às vezes os anseios projetam muitas outras casas. As casas são os nossos pensamentos, as nossas crenças, os jeitos que a gente vai arrumando na vida para expressar aquilo que nós somos. Isso varia muito, né? Depende de quem é você, depende do tempo onde você está. Às vezes você encontra jeitos para existir em determinada fase da sua vida e isso parece tão correto, tão inquestionável, tão certo, né? Tanto é que qualquer ameaça em relação a a tua escolha de vida, de existência, de crença, de relacionamentos, enfim, parece uma afronta, né? E aí você se protege, se defende, se encolhe, se esconde ou ataca, né? Mas depois o tempo vai passando e parece que a gente olha para aquelas escolhas e elas vão perdendo o significado. Nem sempre essa percepção acontece de uma hora para outra. Geralmente não. São minúsculos sinais. São pequeníssimas coisas. Pensamentos muito abstratos, brisas que nos tocam. E aos poucos isso vai aglomerando, né? Os pequenos pensamentos, as pequenas gotas vão enchendo o balde. Em determinado momento o balde está cheio, você nem se lembra exatamente de onde vieram aquelas gotas, você não reparou nelas, mas é inegável que agora o balde está cheio. E aí o que você faz com esse balde cheio? Não cabe mais nada, né? Deixa transbordar, se livra daquele líquido, daquele produto que talvez já não te valha mais, enfim. São os dilemas que muitas vezes nós nos encontramos na vida. Isso pode se projetar em várias direções e várias escolhas na nossa vida de maneira geral. Então nós temos esse espaço aqui para que a gente compartilhe isso, para que a gente troque ideias, para que a gente aumente a nossa perspectiva, essa é a intenção. Que não fiquemos apenas em uma perspectiva, mas tenhamos mais perspectivas para enxergar o panorama de uma maneira mais ampla, né? E assim identificar melhor qual o rumo, qual o caminho, quais as escolhas. Então vamos juntos aqui no Mensagens, participe você, mande o seu e-mail. Acabei de abrir o nosso e-mail, o endereço, anota aí, contato@radioinverso.com. E o nosso WhatsApp é o 51992461960. Se você acha que eu falo muito rápido, às vezes não dá tempo de memorizar, aqui no site da rádio, aqui nos destaques, tem o número do WhatsApp, tem o contato de e-mail, enfim, todos os canais para que a gente possa interagir, e eu faço questão dessa interatividade aqui nesse encontro pelo rádio. Combinado? Além disso, as músicas aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. E o amor deve ser assim, tipo um passarinho que voa livre pra lá e pra cá. João Bá, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. Você sabe que às vezes eu faço questão de me lembrar, né, como é que as coisas começaram. Eu tenho dito isso há algum tempo, que a nossa vida é feita por marcos. São os marcos das datas, como nós acabamos de viver, né, a data que marca o fim e o início de um outro ano, a data de Natal, confraternizações, festa, família, e as outras datas do nosso aniversário, data do nosso nascimento ou da nossa morte, que será lembrada pelos que ficarem e que gostam da gente, enfim. Data dos encontros. Então a vida é datada, ela é cheia de marcos. Os marcos só servem pra gente.
Hoje é um dia muito especial para muita gente que, por exemplo, está fazendo aniversário, está comemorando uma data especial, e nós não sabemos, nós estamos aqui conversando porque essa data não nos toca, não tem a ver com a gente. Então, as datas, os marcos, são ligações nossas, eles estão referenciados em nós, né? E eu gosto de me lembrar de algumas coisas assim, por exemplo, isso aqui que a gente faz. Ontem foi um dia que eu refleti muito sobre muitas coisas, e uma delas foi o seguinte: eu dedico 2 horas do meu tempo, entre outras horas de tantas outras coisas que eu faço, que são ligadas a esse meu trabalho, dos livros, da rádio, do blog, enfim, para cá, né, pra gente. E eu estava me lembrando esses dias como é que, especificamente, o Mensagens que Chegam pela Manhã começou. Começou assim, sem muito planejamento. Geralmente comigo as coisas são assim, elas vão acontecendo. Há mais ou menos uns 3 anos, por volta disso, como eu sempre faço, eu acordava muito cedo, continuo acordando. E eu tenho um compromisso de acordar cedo, profissional, né? Porque eu trabalho para um grupo de comunicação aqui do Rio Grande do Sul. Então eu gravo para 13 rádios e para 3 canais de televisão. E um dos compromissos que eu tenho de gravação são as manchetes do jornal O Sul, que é um jornal daqui de Porto Alegre, que há pouco tempo se tornou um portal, deixou de ser um jornal impresso com essa crise de grana e tal, se transformou num portal, mas continuou sendo vendido, né, a partir das manchetes que eu gravo para as rádios. Então eu gravo uma manchete, acordo bem cedinho, 4 e pouco da manhã, eu tenho que entregar essas manchetes para o Geraldo, que é o operador lá da Rede Pampa, até às 5h30, esse é o horário limite. Então eu tenho acesso online ao jornal, e grava as manchetes. Governo diz que acontecerá tal coisa. Leia hoje em osul.com.br ou baixe o aplicativo. É grátis. Então isso entra em 13 rádios. Só aqui em Porto Alegre são 7 rádios por volta disso que entra. Então é muito normal, por exemplo, eu pegar um Uber ou um táxi ou alguma coisa, enfim, e a pessoa, você é a voz do jornal O Sul. Porque o Sul é bastante conhecido aqui, essa voz que entra já há alguns anos, né? Então esse é um compromisso que me faz todos os dias acordar cedo. À tarde eu tenho que gravar de novo. E as outras gravações, gravo os comerciais, gravo as chamadas da TV, as vinhetas dos programas da televisão, enfim, essas coisas de locutor. Bom, isso é legal, inclusive para quem tem curiosidade de saber como é que você vive, né? Já que esse trabalho aqui que eu faço é uma doação. Então eu acordo cedo e gravo, né? E aí eu fico, enfim, aí eu tenho mais tempo. Então é um tempo que eu uso para ler, é um tempo que eu uso para ficar quieto, para refletir, enfim. E há alguns anos eu usava esse tempo para escrever um texto. Era um compromisso meu. Todas as manhãs eu publicava um texto no Facebook e no blog. Por volta de 6 da manhã, né? Então gravava as manchetes e escrevia. Não era um compromisso assumido, né? Não era uma coisa assim, toda manhã eu tenho... Mas isso ficou em mim. Como a rádio aqui também, é um compromisso. As pessoas, ou muitas pessoas, acessavam sempre de manhã o Facebook ou o meu blog para lerem esses textos, que eram hoje chamados textões. Repare que eu não escrevo mais textões, é muito raro eu botar um texto maior no Facebook. Porque as pessoas têm preguiça, porque as pessoas não leem, e aí eu não vou perder meu tempo escrevendo textão tal e deixando ali no Facebook. Muitas vezes eu pincelo algumas frases, algumas coisinhas de textos até mais antigos e vou reproduzindo, republicando, né? Coisinhas menores. Às vezes eu me lembro disso, eu publicava um textão e pouca gente lia. Aí eu pincelava uma frase, uma coisa do próprio textão que eu tinha publicado naquela manhã e um monte de gente lia. É assim que as pessoas são, né? Não é uma questão de tempo, é uma questão de preguiça, as pessoas não gostam de ler. Então, mas eu escrevia. Depois de um tempo, já em 2014, né, me ocorreu algo que já estava em mim, mas que eu nunca tinha levado muito a sério, que era a possibilidade de fazer uma rádio online. Poxa, eu sou um cara de rádio, eu sei fazer isso, eu trabalhei com isso mais da metade da minha vida. Já fiz tantas rádios, enfim, eu sei como fazer. Mas eu não acreditava muito nesse veículo de online, rádio online. Eu sou um cara do FM, né?
Isso já é velho. E hoje isso é mais claro para mim. Mas eu me lembro que quando eu resolvi mesmo fazer a rádio, aliás, eu tô pulando uma coisa. Eu escrevia esses textos, eu não vou para a rádio ainda. Escrevia esses textos, tal, e em determinado momento eu quis publicar esses textos. Eu já tinha 2 livros publicados, o 10 Histórias e Algo Mais e o Éden. O Éden foi o meu primeiro romance, a minha primeira história, tal, com uma editora grande, uma editora legal. Mas eu te confesso que eu fiquei muito frustrado, muito decepcionado com a editora. A maneira negligente de distribuição do livro, a maneira omissa de me informar direitos autorais, a maneira... E depois a editora foi vendida para uma outra editora, e a maneira hostil que os outros editores passaram a me tratar e a tratar o livro, isso tudo me deixou muito triste. E aí eu pensei, poxa vida, eu sou um cara que faz tudo independente, eu sempre fui assim. Esses dias a minha mãe, fazendo um parênteses aqui, a minha mãe queria aprender algumas coisas do WhatsApp, há pouco tempo que ela está usando o WhatsApp, ela me ligou, e na verdade ela mandou uma mensagem, né? Falou, olha, responda quando você puder, tal. E depois ela mandou uma segunda mensagem dizendo, olha, eu sou a mãe do Chito, então eu já me apressei aqui, já fui, já me antecipei, já fiz. O Chito sou eu, no caso, né? Porque eu sempre fui assim, desde criança. Eu me lembro que às vezes eu estava com meus pais lá no quarto, alguma coisa assim, eu via um deles fazendo um comentário, que sede e tal, eu descia correndo, voltava na escada, tinha uma escada no apartamento que a gente morava, e eu pequeno equilibrando aquele copo de água, onde você está com esse copo de água na escada, que perigo. Mas eu sempre fui meio afoito nisso, eu sempre fui fazendo sozinho, eu tem uma coisa, e eu assumo que isso tem a ver com orgulho também, não estou dizendo que isso é só um mérito, mas eu odeio depender das pessoas. Isso para mim é muito ruim, né? Algumas pessoas me dizem, mas talvez um dia a vida faça com que você aprenda a depender das pessoas. Talvez. E eu confesso que eu tento me trabalhar nesse sentido. Mas enfim. E aí eu pensei dentro dessa concepção, né? Eu falei, olha, eu vou fazer um livro independente. Eu não quero mais ficar contando com a editora, eu não quero mais essa coisa de, vem cá, vamos conversar o público do teu livro, você tem que mudar isso aqui porque isso não atinge determinado público. Olha, eu quero fazer como eu faço tudo. Aí eu falei, eu vou fazer uma experiência. Eu vou lançar um livro independente para ver como é que funciona. Eu não vou nem escrever, eu vou fazer isso agora juntando alguns textos que eu tenho. Poxa, tantos textos fazem bem a tantas pessoas, são textos legais, isso cabe num livro. Então eu vou juntar esses textos e juntei. Em determinada tarde eu estava fazendo essa organização dos textos num café, lá na Livraria Cultura do shopping Bourbon Country aqui de Porto Alegre. E falei, eu vou ter que vou pegar o nome de algum texto aqui para colocar como nome do livro, né? E comecei a folhear os textos, e achei um chamado A Mensagem que Chega pela Manhã. Eu achei que valia. Mas ao invés de a mensagem, e como era uma coletânea de texto, então eu vou usar mensagens que chegam pela manhã. Esse texto falava exatamente dessa fase, né, que eu acordava cedo, e daqui a pouco eu vou ler, inclusive, ele, para escrever esses textos que eram publicados. Então, agora indo para a rádio, eu resolvi fazer a rádio e o programa, né? Pensar no nome da rádio, pensar no nome do programa e tal. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer no programa é a mesma coisa que eu fazia na fase que eu escrevi um textão todas as manhãs, só que um pouco mais extenso. Já que aqueles textos foram nominados de mensagens que chegam pela manhã, que o programa que tem a mesma ideia continue sendo assim, as mensagens que chegam pela manhã, né? E desde então, há mais de 2 anos e meio, nós estamos aqui, desde a Web Rádio Vagalume, hoje Rádio Inverso, fazendo isso, também não sei até quando, não sei como. Eu falo isso e eu sinto que às vezes isso gera alguma inquietude, algum desconforto em algumas pessoas, mas é porque a vida é assim, né? A gente nunca sabe até quando está aqui, a gente nunca sabe até quando vive, a gente nunca sabe até quando se relaciona com as pessoas, a gente nunca sabe, né? E ninguém tem controle sobre isso, por mais que se tente vender fórmulas, jeitos, acertos, concertos, movimentos, passos, rituais, crenças, fés, lógicas e ilógicas, dizendo, faça assim e a vida te responderá. E hoje se usa até o argumento da física quântica e tal, mas não responderá. A vida é, né? E nós somos vida encarnada, né? Nós somos vida que por alguma razão assume uma consciência
estranha consciência, uma consciência que é a consciência de um corpo. Essa consciência que eu chamo de ego, que eu digo eu, né, é a consciência de um corpo, de uma mente, de memórias vinculadas à experiência daquele corpo que viaja no tempo e no espaço. Mas não é só isso. Se fosse, nós não estaríamos aqui. Aqui na rádio eu estou dizendo. A maioria das pessoas que estão na rádio tem um sentimento um pouco mais transcendente em relação a isso. Alguns organizam, acomodam esse sentimento numa caixa chamada religião. Outros acomodam esse sentimento numa caixa chamada poesia, arte. Outros numa caixa chamada filosofia, numa caixa chamada ciência. Outros em nenhuma dessas caixas, mas se relacionam, querem ser felizes. Hoje de manhã eu estava ouvindo um áudio de uma pessoa que me enviou, dizendo assim, entre outras coisas, ela falava assim: ninguém é livre. É uma ilusão essa coisa de busca pela liberdade. Nós somos a somatória de tijolinhos que são as experiências de todos que viveram antes de nós, dos que vivem conosco, do que nós somos muitos. Eu concordo com ela, liberdade é um horizonte. Nós estamos em busca da liberdade, ainda que ela seja condicionada aos nossos limites, aos nossos tijolinhos, aos nossos pensamentos, à nossa cultura. Nenhum de nós é completamente livre. Todos nós somos a somatória, não só dos nossos significados, mas os significados dos que vieram antes de nós. Eu assumo, eu admito, eu vejo de mim tantas coisas que vieram do meu pai, da minha mãe. Eu sei que eu tenho algumas coisas, talvez do meu avô, da minha avó, dos meus avós, e enfim, passados que eu não conheço, pessoas que eu não me relacionei, mas isso veio no meu corpo, nas minhas células, nas minhas memórias. O meu corpo é uma resposta disso, né? E este ser que habita esse corpo, que eu chamo de Flávio, está tentando administrar e dar respostas a isso, e nem sempre é possível. Às vezes as respostas são conflitantes. Às vezes esse ser que eu chamo de Flávio se sente ambivalente diante das respostas da mente, do corpo, das células que me habitam, e se inquieta. Aí o meu corpo responde com alguma doença de pele, alguma coisa autoimune, algum mal-estar, algum pensamento inquieto, alguma espiral dentro de mim, alguma distorção. Isso está aí. Aí eu paro e vejo. Posso me incomodar e depois eu me aquieto, e aí eu tento entender o que fazer com isso, e aí eu me movimento, e assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. E é isso que nós estamos fazendo aqui, todos nós, nas mensagens que chegam pela manhã. Isso não é necessariamente um programa, só um programa, é um programa, mas não só. Não é só porque eu não estou colocando aqui nenhuma ideia comercial, eu não estou colocando nenhuma ideia. Pelo menos isso aqui não é imperativo, uma prática de técnica de comunicação. É claro que tem. Eu trabalho com isso. É impossível não ter. Eu presto atenção nisso, né? Eu sou um cara do rádio, enfim. Então, só que a rádio tem vinheta. São vinhetas produzidas. Essa aqui, por exemplo. Ó. Enquanto a humanidade segue na mesma direção, a gente em um caminho diferente. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Eu gosto dessa vinheta. Da voz da Paty, da trilha de fundo, dos textos, enfim. Mas é uma técnica. Mas a rádio não é isso. A rádio, assim como as cidades, assim como os países, assim como os continentes, assim como o planeta, assim como os sistemas, assim como tudo, é a somatória de muitos. Assim como nós, a somatória dos muitos que somos, dos muitos que nos relacionamos. E todos nós, do nosso jeito, ao nosso modo, ao nosso estilo, buscando aquilo que nós chamamos de liberdade, e que a gente quer tanto, e que a gente anseia tanto em forma de céu, de mar, de beijo, de abraço, de presença, de carinho, de acolhimento, de reconhecimento, de sorrisos, de tudo mais, de dinheiro às vezes, né? É o que nós estamos buscando. E enquanto isso, eu vou entrar já no texto. É um texto curto. A sensação que eu tenho, e eu falava muito sobre isso, e é por isso que essa é a capa do Mensagens que Chegam pela Manhã, é que o que eu estou fazendo aqui é colocando mensagenzinhas numa garrafa, jogando no oceano, o oceano da web, né?
Essas garrafas estão boiando por aí. Qualquer um pode ter acesso a elas, né? Mas entre os bilhões que podem ter acesso a elas, milhares é que realmente desfrutam e têm. Entre esses milhares, são talvez centenas que realmente prestam atenção. Entre as centenas de pessoas que realmente prestam atenção, talvez dezenas são as que realmente entendem. Não sei se menos que dezenas, menos do que, sei lá, poucas dezenas, são os que realmente colocam isso no seu dia a dia, né? Colocam isso em prática. E eu te confesso que eu já me senti, e às vezes eu me sinto, meio frustrado diante disso. Às vezes eu tenho que fazer cortes, sabe? É chato para mim, é difícil para mim, é dolorido para mim, quando eu percebo que tem pessoas que estão entendendo tudo errado, que estão se posicionando de maneira absolutamente errada. Errada eu estou falando em relação ao que eu pretendo, em relação a mim, ao meu trabalho, à rádio, a tudo mais, e aí como forma de poda, até para a própria pessoa, né? Não ser alimentado nesse processo. Eu faço cortes às vezes, isso é dolorido, e aí eu tenho que me lembrar dos significados, eu tenho que me lembrar da razão pela qual estou aqui, né? A razão pela qual eu me coloco todos os dias aqui, 2 horas por dia. São horários preciosos para mim. O resto do dia muitas vezes é um dia atribulado, com muitas coisas para fazer. São horários que eu privo de, por exemplo, me dedicar a um cuidado do meu físico, do meu corpo, que é algo que eu preciso, inclusive, e que eu acabo não fazendo. Tem uma série de adiamentos na minha vida que eu faço por conta disso, mas eu não sei te explicar exatamente a razão, né? Mas talvez a maneira mais clara de explicar e mais fácil de explicar seja: eu estou fazendo maçã aqui porque eu sou macieira, só isso, né? Por isso nesse papo também não tem nenhum tom de vitimismo, tal, porque eu não estou fazendo isso porque eu amo o mundo, então a minha dor, a minha cruz que eu carrego por amor. Eu acho isso patético, esse povo que sai por aí dizendo: estou sofrendo por amor às pessoas. É nada, é por ele. Tudo que a gente faz é por nós mesmos, tudo. E o que eu estou fazendo aqui também, porque eu sou macieira e eu tenho que dar maçã. Por isso eu espero, e com esse papo que a gente está tendo aqui, que as maçãs que eu estou servindo, enquanto estiverem palatáveis, enquanto estiverem aqui, que te faça bem, né? Que você coma dessas maçãs enquanto elas forem interessantes, enquanto você sentir que elas têm algum significado. Não force nada. Quando sentir que não tem morangos por aí, tem pera, tem tantas outras frutas, né, que igualmente fazem bem. Melão, abacaxi, abacate. Poxa vida, vamos aproveitar do pomar e do jardim da vida, que é lindo. Enquanto isso, eu fico feliz que você esteja aqui comigo e que nós estejamos juntos comendo essas maçãs e as mensagens, ou a mensagem que chega pela manhã. Esse é o nome do texto que originou esses nomes todos e eu quero compartilhar contigo aqui. O texto diz assim: sabe aquela noite de chuva torrencial, quando pingos explodem na janela com violência, uivos de vento misturam-se com trovões, flashes de raios rompem trevas de um tempo que parece nunca acabar? Você se enrola no cobertor, fecha os olhos e sente saudade de alguma coisa que não sabe o que é. Aquela chuva, aquele vento, aquele temporal lá fora refletem a agitação de dentro, a nostalgia, o inexplicável medo do escuro, a solidão que desafia o tempo na noite sem fim. Você chora primeiro devagar, depois soluça, chora mais, em profunda solidão, até voltar a ser a criança que não tem mais lágrimas, e então suspira, fecha os olhos, entrega-se e dorme. Um raio de sol penetra o sonho esquisito, bate no rosto e te acorda. Não há mais chuva, você joga os cobertores para o lado, se levanta, espreguiça e abre a janela. O sol, as pessoas, o cheiro de matos, pássaros, a iluminação que reflete sobre as folhas ainda molhadas. Estão todos lá e você nem viu quando voltaram. Lá fora a chuva passou,
e aqui dentro a percepção de algo novo. Um estranho sentimento que nasceu da escuridão da noite, mais forte, mais experiente, mais consciente de que a madrugada sem fim, a chuva, passou. E os trovões são apenas trovões. Que o choro pode durar uma intensa, escura e chuvosa noite, mas a alegria, a pacificação, o consolo virão logo e com eles amanhã. Talvez a sua noite esteja terminando, talvez tudo o que precisa seja esperar um pouquinho mais, suspirar e descansar. Daqui a pouco o sol voltará a brilhar e tudo será diferente. Então espera mais um pouco, acredite e verá. Essa música é linda, né? Ana Vitória, Agora Eu Quero Ir. Ana Vitória é o nome do grupo, não é de uma cantora, são duas, chama Ana Vitória. E quantas vezes as pessoas se perdem, né? Quero me refazer para me reencontrar também. Às vezes você precisa se refazer, se distanciar, não só de pessoas, mas de tantas situações que vão se colocando no nosso caminho e que nos dilui, sabe? Às vezes você se perde numa relação, às vezes você se perde num mundo que você criou para você. E em determinado momento você tenta se encontrar naquele mundo e não se vê mais, não sabe mais onde é que você está, quem é você, se esquece de quem foi você, né? E essa desconstrução de mundos, no caso da dupla Ana Vitória agora, que a gente ouviu, projetada numa relação, né? Isso pode se expandir para tudo. Às vezes é um sistema de crenças, de culturas, de ideias, de mundos que você foi criando e se apega. E essa é uma tendência de todos nós. A gente vai se apegando aos mundos, a gente vai se apegando àquilo que de alguma maneira nos oferece algum tipo de segurança. E como é difícil você se distanciar daquele porto, ainda que seja um porto que te faz mal. Seja lá qual for, até a alimentação, até a cultura, o tipo de entretenimento que a gente se abre, enfim. Por isso é bom de vez em quando fazer esse tipo de pergunta, né? Afinal de contas, quem sou eu? Eu me perdi no meio desse mundo aqui? Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. Eloá, muito obrigado pela sua mensagem aqui no meu WhatsApp, no 51992469960. Ela diz assim: eu tomei conhecimento há pouco tempo da rádio e desde então não perco um programa. Acabei de curtir a página Vagalumes por Vagalumes, gratidão pelo seu trabalho. Tudo de bom, Eloá, muito obrigado por se manifestar. A Eloá, ela comenta que ela ouviu um áudio, né, que eu gravei para Flávia Melissa, ela tem um portal. E mensalmente eu dou um áudio para Flávia e ela ouviu, enfim, veio para a rádio a partir desse áudio. Então, poxa vida, que legal, tudo de bom para você, tá? Fique à vontade aqui entre nós, aqui na Rádio Inverso. Deixa eu ver mais gente aqui no nosso 51992469960. A Deise Aura, ela mandou uma mensagem agradecendo por conta da história de ter falado sobre a ajuda para animais, amiga dela, né, no que está postado ali no site Vagalumes por Vagalumes. Então eu reforço essa proposta aqui. O site Vagalumes por Vagalumes é no Facebook, é uma página ali que foi criada para isso, para que a gente possa trocar ajudas, ideias, boas sugestões, boas propostas. Você sabe que eu acho tudo tão assistencialista, né? Às vezes tem tantos caminhos difíceis e às vezes a coisa é tão distorcida, porque assim, a gente poderia, deveria, na minha opinião, querer ser vagalumezinho na vida do outro, independentemente do que o outro está fazendo como barganha, como reconhecimento. E infelizmente tem tantas instituições, às vezes mal intencionadas, que estão usando as pessoas necessitadas, né, como instrumento de sequestro mesmo e de manipulação. Então ficam dando coisas, tal, esse assistencialismo que está em tudo que é lugar. Então eu quis fazer uma página que não mexa com dinheiro, que não fique pedindo dinheiro. Não que isso seja um problema, porque tem muita gente que mexe, que pede, que investe, que faz isso de maneira correta, né? Mas a intenção é divulgar, é usar a visibilidade da rádio e tal para divulgar esses casos. Então eu, mais uma vez, te sugiro, né, que se você estiver no Facebook, clique na página Vagalumes por Vagalumes.
curta a página para que você tenha acesso diariamente ou frequentemente a todas as postagens. A Deise Aur é uma das pessoas que gerencia a página e que mais posta ali, para que você fique em contato e até, de repente, no mínimo, compartilhe, né? Você pode, de repente, não ter condições de diretamente ajudar naquele caso, mas pelo simples fato de compartilhar, já pode abrir frestas. Então, Vagalumes por Vagalumes é a nossa página ali no WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver aqui o nome do nosso amigo, o Paulo, não, Hecton, de São Paulo, Zona Leste, mandou um vídeo aqui para eu ver depois. Um pastor, um ateu, um católico e uma agnóstica. É um vídeo no YouTube. Tá bom, meu amigo, muito obrigado. Mas você sabe que esse vídeo que você me mandou, eu até vi. Às vezes eu acho essas discussões um pouco formatadas. Todos querendo ser politicamente corretos e inteligentes e não sei o quê, e discutindo nada, sabe? Essas discussões já faz algum tempo que já não tem mais valia pra mim. Essa coisa de o fulano acredita em Deus, fulano não acredita em Deus, o agnóstico, são todos humanos. E toda discussão nesse sentido é uma discussão periférica sobre a vaidade cultural, intelectual e de fé de cada um, né? Então o agnóstico dirá que ele pensa assim, o católico e o pastor e o não sei o quê, e pra quê, né? Sinceramente, eu nunca vi discussão desse tipo levar a algum lugar, sabe? Ainda mais quando colocam aqueles embates entre ateus e cristãos, né? E aí vem aqueles tentando defender Deus, como fizeram no meu vídeo lá do texto do Spinoza, ou acusar, e é tudo uma bobeira, é tudo vaidade, é tudo vazio. Tem tantas outras causas mais concretas, reais, presentes, né, pra gente se preocupar. Então eu, sinceramente, às vezes eu acho essas discussões assim meio bobas, meio bobinhas assim, mas enfim. Mas, meu querido, obrigado, tá, de qualquer maneira, por ter enviado, enfim, por ter lembrado de mim e ter escrito aqui no WhatsApp. Tudo de bom pra você, tá? O nosso querido Ricardo de Entre Rios, na Bahia, ele sugere uma música aqui. Eu vou ouvir depois, tá bom, ô Ricardo? Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Não dá pra ouvir enquanto eu tô no ar aqui, mas ouvirei daqui a pouco. Ivoneide manda uma mensagem desejando bom dia. Obrigado, Ivoneide. Bom dia pra você também. Obrigado, Felipe Souza, que tá nos ouvindo, e ele diz assim: Flávio, bom dia a você e a todos. É a primeira vez que eu interajo, mas já te acompanho faz tempo. É sempre bom estar perto de você por nos causar tantas reflexões e bons pensamentos. Gratos por realizar esse trabalho incrível. Obrigado, meu querido. Um abraço para você. Ele é de Guarujá, no litoral de São Paulo. Um grande abraço, tá bom? Mais gente aqui no nosso 51992461960. Não, agora eu vou pular pro e-mail aqui. contato@radioinverso.com. Quem nos manda aqui é o Luan Nunes de Sorocaba. Tenho 16 anos, que legal. Sou uma das pessoas que gosta e se inspira através do seu grandioso trabalho. Também está junto nesse movimento de libertação. E ele pede uma música aqui. Meu querido, obrigado. Eu não conheço essa música que você pediu. Vou pesquisar, Luan. Mas bom saber que você está aqui comigo. Eu fico feliz quando eu fico sabendo, às vezes, assim, 16. Outro dia, onde é que fui, caramba? Foi num encontro que eu fiz. Eu não vou me lembrar agora, desculpa, mas lembrei, foi Brasília. Em Brasília tinha uma família e o filho deles, que eu não me lembro agora a idade, mas era mais ou menos isso, era um dos mais atentos lá no encontro. E depois veio falar comigo, veio tirar foto, e aí a mãe dele falou no encontro assim: olha, eu não lembro agora o nome do menino, né, mas dizendo, às vezes ela contou uma história de uma vez, está no trânsito, muito inquieta, muito irritada, atrasada, um congestionamento, e o filho falou: mãe, lembra que o Flávio falou na rádio, tal, enfim. E isso acontece muito, sabe? Eu fico particularmente feliz quando alguém me diz: olha, meu filho me trouxe aqui. É muito lindo isso. Em São Paulo também houve um caso assim, já era um filho um pouquinho mais velho, mas uma mãe também que me disse a mesma coisa. Foi meu filho que, ouvindo a rádio, me trouxe. E eu acho, caramba, isso é maravilhoso, porque eu acho incrível poder estabelecer essa comunicação, esse diálogo com
adolescentes, como é o caso do Luan, e crianças que, na minha opinião, são mais desintoxicadas, são menos preconceituosas, têm menos pensamentos preconcebidos, né? Estão mais abertas para entenderem, talvez não tudo que eu diga, talvez não todas as palavras, mas o que importa, que é a essência do que eu falo. As minhas palavras serem ou não compreendidas é o de menos, né? As minhas teorias malucas serem aceitas e compreendidas também não é o que importa. Mas a essência, que é o que nos conecta, é o que faz diferença. E eu sinto que isso é mais real, é mais forte, é mais lindo, mais puro quando acontece com uma criança, com um ser simples. Às vezes avós também, pessoas com mais idade também me escrevem, e o que também me deixa feliz, claro, não que não fico feliz com as mensagens de pessoas mais novas, mas esse componente de pureza, assim, é um negócio que me alimenta, sabe? E que eu tento manter em mim. Às vezes, eu te confesso que eu já me questionei, assim, até que ponto eu não estou sendo ingênuo demais aqui ou ali, até que ponto eu não preciso de um pouco mais da expertise tão comum nas relações, né? Mas eu acho que isso deformaria algo que eu procuro manter, que é justamente essa essência. E quando eu percebo mensagens como a tua, Luan, me sinaliza que de alguma maneira essa essência se mantém, e aí eu fico feliz. Então, meu querido, obrigado pela sua mensagem, tá bom? Obrigado, Paulo Eduardo Cortes Trigueiro, Natal, Rio Grande do Norte. Ele diz assim: eu gosto muito dos programas Mundo Incrível. Lá em Natal, né, o programa é às 6 da manhã. No horário de Brasília é às 7. Eu gostaria de saber o número do WhatsApp com DDD. Já procurei, não encontrei. Quando vocês falam, eu não consigo anotar. Eu estou aprendendo coisas novas com vocês. Essas férias excelentes, graças a esse aprendizado. Que legal, Paulo. Meu amigo, primeiro, o WhatsApp tá no nosso site aqui. Se eu falo e você não entende, na página da rádio tá lá, tá? Naquelas destaques que ficam logo na parte central do site. Mas eu vou repetir aqui, é 51, o código, né? 99246-1960. Entendeu? 519-9246-1960. Eu vou encaminhar a sua mensagem para o Antônio Pereira, que apresenta o Mundo Incrível. Se ele estiver ouvindo, certamente ele está muito feliz. E eu concordo contigo, o programa dele é muito bom, é muito legal, é uma grande oportunidade a gente estar aqui na rádio se pacificando, acompanhando as histórias do Antônio. Ele está cada vez mais à vontade, né, de trazer as histórias, de se compartilhar. E ele fala do café dele que está quente ou que esfriou, do açúcar mascavo que acabou, do almoço que teve com a tia, e é muito legal isso. Eu acho muito bonito a gente poder usar as nossas histórias cotidianas e simples, né, para trazer ensinamentos. Pessoalmente, eu prefiro assim. Eu acho que isso se encaixa muito mais na nossa percepção, no nosso aprendizado, fica muito mais perto da gente, tá bom? Se você quiser entrar em contato direto com o Antônio Pereira, o e-mail dele é mundoincrível@radioinverso.com, tá bom? mundoincrível@radioinverso.com. Quem está nos ouvindo em Bruxelas é a Lorena Moura Costa. Forte abraço a todos que fazem parte dessa multidão de inversos. Estou chegando agora, já estou me sentindo muito bem caminhando com vocês. Ela pede uma música, eu não tenho essa música com a dupla, mas eu tenho a música, eu vou tocar daqui a pouco. Essa música está no nosso playlist, deixa eu ver se ela já está fácil aqui, e aí a gente já ouve. Não, acho que eu não tenho ela aqui. Não tenho ela aqui. Depois eu baixo, tá bom? Mas fica o registro e o agradecimento, Lorena. Fique à vontade entre nós, você que está há pouco tempo com a gente, nos ouvindo em Bruxelas. Fique bem, obrigado por se manifestar, por mandar sua mensagem, por estar presente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mais uma mensagem aqui no nosso contato @radioinverso.com. Quem nos escreve aqui é a Tatiana Alcântara da Silva. Bom dia, manda um beijo para minha sobrinha, Ana Heloísa, aqui de Nova Russas, no Ceará. Então beijo para Ana Heloísa. Tudo de bom, Ana Heloísa. Ô Tatiana, você também, que nos ouve em Nova Russas, no Ceará. Obrigado por estar ouvindo aqui o Mensagens que Chegam pela Manhã. Fiquem bem, tá bom? Flávio, bom dia. Eu te acompanho há muito tempo, estive aqui no primeiro dia da rádio. E como as coisas aqui mudaram, para melhor, claro, eu lia todos os seus textões pela manhã e confesso que eu sinto falta. Os seus vídeos no YouTube, então,
sempre os acompanho. Obrigado pelo trabalho e por sempre expandir a mente de quem te acompanha. Flávio, eu sempre tive uma dúvida. Você sempre fala sobre aquietar-se. Como é que você faz para se aquietar com tantas pessoas que te procuram como motivacional ou psicólogo? Eu sempre me perguntei isso, porque se fosse comigo a vontade seria de ajudar todos e eu não conseguiria me aquietar. É o Clark que nos manda a mensagem aqui. Poxa, amigo, que bom, você estava então com a gente na Vagalume e agora voltou aqui para Inverso. Fique bem. Em relação aos textões, eu tenho muitos, todos eles estão publicados no meu blog, né? Eu nunca apaguei textos do blog, nada, mesmo alguns que de repente já não são tanto assim a minha linguagem, mas estão lá. Então você tem acesso a todos eles. Eu sempre estou escrevendo uma coisinha ou outra. Agora os meus textões mesmo, os novos, estão nos livros, né? No que será lançado em breve. Aliás, eu imagino que essa semana eu vou ter uma data já de lançamento do Duas Vidas, que será lançado agora esse mês. E o meu livro novo, enfim, lá tem um monte de textão. Hoje o Roger me escreveu dizendo que o livro vai ter, acho que são 288 páginas, me parece que é isso. Então tem textões e textões lá. Agora, meu amigo, eu também sou assim como você, mas isso é uma coisa que eu estou tentando, já há algum tempo, equilibrar em mim, né? Em primeiro lugar, eu tenho a consciência de que eu não sou o salvador do mundo. E eu tenho consciência de que ainda que o que eu faço pode ser útil para as pessoas, ninguém vai morrer se não tiver acesso ao que eu faço, porque o que eu tento fazer é só traduzir dentro da minha linguagem, dentro da minha comunicação, enfim, daquilo que eu faço, o que está muito mais eloquente na vida, né? E é dito até nos silêncios, aliás, principalmente nos silêncios. Eu tento extrair tantas coisas dos silêncios, mas eu tenho plena consciência que na medida em que eu faço isso e transformo o silêncio em palavras, né, eu já reduzo aquela experiência. A experiência do silêncio é muito maior do que a experiência das palavras. Por isso a minha intenção é que as minhas palavras sejam promotoras de silêncio em quem ouve. E então ele volta para o silêncio com algo elaborado para que então esse silêncio se aprofunde, e não promotora de ruídos. Essa é uma diferença muito importante para a gente que se expõe a tanta informação, a uma carga, ou eu diria até uma sobrecarga de informação, que nos enche de ruídos e não de silêncios, né? Então esse é um ponto. Então, baseado nisso, eu muitas vezes eu me preservo, o Clark. O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta da rádio. Tá ali, o WhatsApp durante o Mensagens. Isso não quer dizer que às vezes não chegam mensagens fora da rádio. Eu não tenho condições de responder todas. Algumas eu respondo, algumas eu consigo. Nem sempre, né? Houve um tempo em que eu me sentia mal por isso. E tem gente que não entende isso, que te cobra, que te escreve, fala, você não me respondeu, eu te mandei, e não sei o quê. E se esquece que você está exposto a muitas coisas, inclusive as minhas coisas, os meus problemas, as minhas questões. E obviamente que eu tenho, né? Então eu me lembro sempre, Clark, algo que nem todo mundo que me ouve ou se relaciona comigo se lembra, que é que eu sou humano, né? E sendo humano, eu não sou onipresente, onipotente, onisciente. Eu sou só um cara com boa vontade, querendo ajudar. Mas às vezes nós podemos ser sufocados pela nossa boa vontade. Um exemplo muito recorrente, Clark, por exemplo, são as mães. Eu estou falando agora, estou me lembrando de uma mãe, de uma senhora, que eu tenho contato, que como todas as mães ama os seus filhos, mas, por exemplo, ela desenvolveu um amor que é o amor que só serve na dor, no alto flagelo. Então, se os filhos vão visitá-la, ela não está com os filhos, ela tem que limpar a casa, ela tem que varrer, ela tem uma casa muito, 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 muito grande, e limpa sozinha, e está sempre cansada, porque eu tenho que limpar, porque eu limpo pelo amor. E os filhos falam assim, mãe, fica aqui perto de mim, olha aqui, mãe. Não posso agora porque eu tenho que estender roupa, não posso agora porque é o amor, é o amor, é o amor, é o amor. E quando para, dorme, né? É uma relação de amor e culpa. O amor muitas vezes em nós se reflete dessa maneira. E para quem tem algum trabalho assim de ajudar, de falar com as pessoas, seja um psicólogo, seja lá quem for, né, deve muito tomar esse cuidado, sabe? Eu me flagro muitas vezes, Clark, com essa carga. Ontem mesmo é um dia que eu me flagrei assim, pesado, cansado, indisposto e meio sem saber porquê.
E aí eu tento me abstrair, né? Sair, caminhar, dar um tempo no que eu estou fazendo. Às vezes eu estou escrevendo ou fazendo alguma coisa, ou mesmo no meu trabalho, gravando e tal. Para um pouquinho, nem que seja aquilo que eu sempre sugiro, sabe? Pare 2 minutos, aí eu abro a janela, vou olhar o céu. Eu adoro olhar o céu, faço um café e fico lá. Tomo uma taça de vinho, no meio do dia, no meio da tarde. Paro um pouquinho, sabe? Ou então, às vezes eu falo, eu vou dormir meia hora, vou me resetar. Então a gente tem sempre que tomar cuidados para isso, para não entrar nesse fluxo, porque é um fluxo incessante, é um fluxo infinito, é um fluxo que te suga se você não se preserva. Isso, repito, não é só para quem tem trabalho público, ou que se propõe diretamente a ajudar o outro, mas às vezes é um amigo, uma amiga. Já não houve com você, por exemplo, está me ouvindo? Alguém que você está a fim de ajudar e a pessoa te puxa para o fundo do mar. Às vezes você quer ajudar alguém que está se afogando, né? E a melhor maneira que você tem para fazer isso é jogar uma boia, um bote, mas não pular na água com a pessoa. Porque se você pula na água com a pessoa, o desespero da pessoa vai te afundar junto. Ela vai te agarrar e você não vai conseguir fazer nada. Um certo distanciamento é necessário até para que você tenha calma para ajudar. Então eu, de fato, tomo esse cuidado. Hoje eu tomo mais do que eu tomava há algum tempo. É uma das razões pela qual às vezes eu também me afasto. Eu mantenho aqui a rádio como esse ponto que nós temos de conexão, de contato, de troca, e eu adoro isso. Mas, às vezes, até no contato direto, assim, eu espaço e deixo os encontros quietos, guardados, para quem sabe voltarem depois. Eu vou fazendo isso porque é uma autopreservação. Tá bom, meu amigo Clark? Fique bem, meu querido, tudo de bom. Vamos ouvir mais uma musiquinha aqui? E daqui a pouco eu volto trazendo mais questões do WhatsApp e do e-mail 992... O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Flávio, bom dia. Lucas aqui de Brasília. Flávio, tocando nesse assunto, né? Você dá muita orientação pra gente, né? A gente troca muita experiência, serve de fecho, de luz, né? Pra gente, aí me bateu uma dúvida. E pra você, cara, quem que te dá assim, um apoio, uma força quando você tá pra baixo, uma conversa, algum familiar, algum amigo mais próximo? Tem alguém nesse sentido? Ou você se auto recupera? Meu amigo Lucas, obviamente que as pessoas que estão mais próximas, obviamente que servem, né, de apoio, sem dúvida. Mas além disso, eu tenho um componente que não é uma virtude, é um negócio que eu estou tentando trabalhar já há algum tempo em mim. Eu sou muito fechado para essas coisas, eu pouco me abro, eu pouco me exponho. Isso tem a ver com esconderijo mesmo. Eu resolvo sozinho. Geralmente o que está acontecendo em mim, o que está me conflitando, o que está me gerando problemas, tal, quando eu exponho é porque a coisa já caminhou bastante aqui dentro. Isso tem a ver, e eu sei de onde isso vem, eu sei qual é a raiz disso, tal, já muito cedo. Isso tem a ver até com o meu senso de independência, tal, mas não é bom, né? Seria melhor ser mais vulnerável ou mais aberto. Não, vulnerável não é a palavra, mas tá vendo como eu já associo com vulnerabilidade? Olha lá, me flagrei aqui cometendo um ato falho, porque não é vulnerabilidade, é exposição, né? Mas eu faço essa confusão em mim às vezes. Eu acho, pessoalmente, talvez até pelo fato de lidar com muita gente, sabe, e por conta disso necessitar me preservar de alguma maneira, eu acabo me segurando. Mas geralmente o meu conselheiro e o meu psicólogo sou eu mesmo. Isso não é uma virtude, mas eu estou sendo honesto no que você pergunta, tá bom, meu querido? Fique bem, Lucas. Flávio, o que você entende por projeção? Abraços, Odair, do Paraná. Odair, provavelmente você está se referindo a uma palavra que eu uso muito, né? Você está projetando tal coisa, nisso ou naquilo, tal. Projeção é uma transferência. Eu não quero enxergar determinadas questões em mim, porque as questões são sempre essas, são sempre em nós. É o que eu vou me usar como exemplo, né? Eu estava dizendo agora, eu sou um cara que geralmente me fecha, eu não costumo me abrir muito. E aí eu usei uma palavrinha que me expôs. Eu digo, eu queria ser mais vulnerável. Vulnerabilidade não tem a ver necessariamente com exposição,
mas foi uma transferência que eu mesmo fiz, inconscientemente, e depois eu me flagrei, né? Então, geralmente a gente faz isso o tempo todo, não necessariamente numa palavra, mas num contexto, numa pessoa, numa história. Eu não quero enxergar as coisas de boa, geralmente as ruins, mas às vezes até as boas, que me habitam. E aí eu vou usando referências exteriores para isso. Você entende? Então a gente projeta o tempo todo. Às vezes você projeta o teu vazio numa pessoa, né? Só serei feliz se essa pessoa me tratar bem. Só serei feliz se determinada coisa acontecer. Só me pacificarei se isso aqui se resolver. Quando na realidade as questões mesmo estão na gente. O que está acontecendo pro lado de fora é uma resposta, é um reflexo. É um movimento que é desencadeado por aquilo que sou. Para não enxergar isso, eu projeto. Por isso é bom a gente manter. Eu acho que esse exemplo próprio aqui acabou servindo para ilustrar, porque no meu caso, né, eu cometi na minha linguagem uma falha, uma coisa que não é. Mas eu vou desenvolvendo essa autopercepção para me flagrar. Eu sei que as coisas nascem em mim. Eu não nego isso para mim. Eu admito os meus limites, eu admito as minhas confusões ou distorções, enfim. Mas eu sei que estão enraizadas em mim. Portanto, a maneira de lidar com elas não é tentando resolver o lado de fora, mas o lado de dentro. Nesse caso, eu tendo a projetar menos. Tá? Isso não quer dizer que eu estou livre das projeções, porque na maioria das vezes elas acontecem de maneira inconsciente. Mas acontece sempre. E negar isso é se tornar refém dessa história. Tá bom, meu amigo? Fique bem. Adoro a música da Elis. É demais, as músicas sempre falam comigo. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Nina, que nos manda mensagem aqui pelo 51992461960. Eu queria ser assim fechada. Eu falo com amiga. E sofro, tenho que mudar porque isso me incomoda. Ivoneide nos manda mensagem. Eu acho que ela está se referindo sobre aquilo que eu disse de preservar, né? De ajudar, mas mantendo algum distanciamento que não te sugue naquela questão também. Ontem eu estava falando com uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade e tal, e que está sentindo uma grande inquietude por querer ajudar uma pessoa querida que está vivendo um momento difícil, até de neuroses, sabe? E essa pessoa se sente com uma certa culpa por conta disso. Eu estava dizendo para essa pessoa o seguinte: a culpa não ajuda, e a melhor maneira que você tem para ajudar, nesse caso e em outros casos, é justamente o distanciamento. A pulsão daquele que ama muitas vezes é se jogar. Eu vou, eu preciso, eu tô lá, porque sente que se não fizer isso tá abrindo mão do amor, né? Quando na realidade não. O amor às vezes é o distanciamento, o amor às vezes é ir embora. O amor às vezes é como a música da Ana Vitória: agora eu quero ir, né? Cuidar de si mesmo é fundamental, porque você não conseguirá cuidar de ninguém se eles não cuidar de si mesmo. Como no speech dos aviões, antes de colocar a máscara de oxigênio, se necessário, numa criança, coloque em si mesmo, porque senão você não vai conseguir uma criança, né? O nosso querido Luan, aquele amigo de 16 anos, ele mandou uma mensagem aqui. Ele é de Sorocaba, e eu faço questão de responder. Mandou agora há pouco pelo e-mail, dizendo assim: eu já volto pro WhatsApp. Flávio, eu sinto que sou numa fase de libertação e autodescobrimento. Com isso eu me vejo em alguns momentos confuso e perdido em saber o que realmente é verdadeiro e me faz bem. Como é que eu vou saber o meu verdadeiro caminho? Luan, só caminhe. Aos 16 anos você não saberá qual o seu verdadeiro caminho. Aos 42 também não. Aos 80 também não. A não ser que você entenda que o teu caminho se faz em cada passo. O teu verdadeiro caminho hoje, Luan, é ser feliz. É estar em contato com os teus amigos, com a tua família, tá descobrindo as namoradas, né? Tá se abrindo para a vida. Esse é o teu caminho hoje. É o seu caminho. Aprendendo a viver. Desfrute desse momento, seja feliz na sua adolescência e não passe a sua adolescência tentando responder essa pergunta: qual é o meu caminho? Porque a resposta para essa pergunta vem na tua vida, nas tuas experiências, na tua capacidade de prestar atenção, para que quando você se tornar um adulto, não sinta falta da adolescência que não teve. A gente sempre, às vezes a gente pula etapas na vida e depois essas etapas nos cobram. Então o teu caminho hoje é ser um adolescente. Provavelmente, como você me demonstra aqui, um adolescente inteligente, um adolescente sensível. Que bom! A fresta de observação que você vai
vai colocando aí na sua vida é uma boa fresta. Mas viva a sua experiência de adolescente, né? De alguém que está se descobrindo e sempre estará. Nós nunca chegamos num ponto assim de eu já sei tudo sobre mim. A gente sempre está em movimento e cada fase da nossa vida é uma descoberta. Daqui a pouco você vai descobrir outros Luans, tantos Luans te aguardando na linha do tempo, para melhor e para pior. Você não é só esse Luan aos 16 anos, são todos os Luans que ainda virão. Então esteja atento para cada um deles, tá bom, meu amigo? Mais uma vez, obrigado. E olha, escreva sempre que quiser, tá bom? Fique bem. Luciana Sanches, de Curitiba, manda assim: já faz tempo que eu ouço a rádio, mas é a primeira vez que eu escrevo. Quero te agradecer por compartilhar conosco as suas reflexões. Auxiliam muito a minha busca em ser uma pessoa menos distraída. Gratidão. Que bom, Luciana. Obrigado. Isso para mim é muito legal. É mesmo. Você sabe que esses presentinhos, assim como esse teu, sempre chegam em bom momento. Ontem, por exemplo, por uma questão específica, eu estava um pouco inquieto tal, e refletindo na natureza do meu trabalho, e refletindo às vezes assim, pô, caramba, será que eu faço mais bem ou mais mal? Isso às vezes me bate, né? Será que por conta de uma série de situações? Aí a Júnia de Minas me mandou um WhatsApp, assim, no meio da tarde, com uma carta. Ela escreveu, fotografou e me mandou. E era uma carta muito querida, né? E que falava isso, assim, poxa, contava a história dela, tal, as dificuldades, o sentimento de ser ovelha negra na família, com os amigos, e o quanto a rádio foi importante, né, nesse momento dela. Então isso é muito bom. Eu fico feliz com isso e é o que me alimenta e realmente está aqui, tá bom? Então eu te agradeço, Luciana, pela sua mensagem aqui. O Edson Santos nos manda um e-mail aqui. Flávio, bom dia, e para todos os inversos, mais um dia de reflexão. Eu fiz uma pesquisa sobre o sociólogo Zygmunt Bauman, e ele fala sobre o nosso mundo líquido, nos dias atuais. Se for possível, Flávio, você poderia falar um pouco mais sobre esse tema que muitos de nós ainda não conseguimos entender? Será possível comentar conosco na rádio? Forte abraço para vocês, sigamos bem. Obrigado, Edson. O Bauman é um sociólogo bastante reconhecido, é um senhor já de idade, tem muitos trabalhos legais. Ele trabalha em cima dessa história do pensamento, do mundo líquido, dizendo que tudo... Eu fiz até um vídeo sobre isso, especialmente sobre essa teoria do Bauman, se não me engano em 2011 ou 12, no máximo 12, tá lá no meu canal no YouTube. Mas construindo essa coisa de que as relações são líquidas, ou seja, superficiais, né? Inconsistentes, e nós vivemos num mundo com construções assim, e ele tem razão, né? Agora, eu acho que não é necessário você assimilar necessariamente a teoria do Bauman e a linguagem do Bauman, apesar de ser pertinente, mas é uma linguagem para expressar algo que você sente, que o Luan, o Clark, a Luciana, a Tatiana, a Lorena, que todos nós sentimos, né? Isso está presente nas nossas dinâmicas, nas nossas relações. Nós mesmos, quantas vezes nos flagramos nos alimentando de alimentos única e exclusivamente líquidos. Eu estou dizendo mentalmente, falando, daquilo que não necessariamente sacia a tua fome. A nossa psique, ou a nossa alma, como você quiser chamar, necessita de alimentos mais consistentes, mais sólidos, porque senão nossas relações, inclusive com a vida, conosco e com o próximo, refletirá essa inconsistência, essa liquidez. A mente de mercado que está projetada hoje em tudo faz com que as entregas culturais, as entregas de entretenimento, as entregas de informação sejam sempre líquidas, rarefeitas, inconsistentes, pequenas, para que você se torne dependente daquilo, e por isso consuma, né? E por isso gaste. A espiritualidade hoje, na minha opinião, é muito bobinha, muito líquida. As brigas religiosas são bobas, é fogo isso, né? Quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai percebendo como as coisas são rarefeitas, são inconsistentes. Por isso eu disse para o nosso amigo agora há pouco, para mim não interessa mais essa briguinha de ateus com pastores, com padres, é bobeira. Então o que vale, né? O que não é líquido, o que sobra? Na minha opinião, são as relações, né?
são as pequenas coisas, porque são essas coisas, não porque elas tenham valor especificamente nelas, mas elas me ajudam com mais facilidade a entender os significados que me habitam. Repare que a gente pode ter grandes planos na vida, e pode ter grandes coisas na vida, pode conquistar grandes coisas, pode ser um cara amado pela humanidade, mas o que é que vai te fazer paz? Quais são os melhores momentos de uma pessoa? É o abraço do filho, é o momento quieto ali olhando o mar. São coisas pequenas. Veja nas memórias, as suas melhores memórias. Você pode se lembrar do momento que você se formou, do discurso no doutorado, tudo bem, isso é legal. Mas o que realmente faz falta, o que a gente realmente quer? Né? São as coisas simples. Quando você vai viajar, por exemplo, fica feliz, você gasta uma grana, vai viajar para o Havaí. Juntou o ano inteiro o dinheiro para passar 10 dias no Havaí, né? E aí você vai para o Havaí, gasta aquela grana, faz empréstimo, ou então faz prestação, vai ficar o ano inteiro pagando a viagem. E quando você chega no Havaí, o que é bom? É sentar na praia, é conversar com as pessoas amadas, tomar um suco, ouvir um pássaro, sentir o vento. Não é para isso, não é o Havaí. É o simples, Você se esforça para estar com as pessoas, você quer ser uma pessoa famosa, por exemplo. Então você se mata, fica criando linguagens, personagens, para ser famoso. Né? Bom, aí você chega à fama. O que é o melhor da fama? É o contato com as pessoas, é o reconhecimento, é o abraço, é o carinho. Então a gente sempre quer as coisas simples, e é isso que na realidade tem consistência. O mundo líquido é um mundo de ilusões, é um mundo de miragens, é um mundo que vai construindo metas e objetivos para que a gente viva em constante corrida atrás daquilo que no fim das contas só nos saciará se promover em nós a dimensão da simplicidade. Então por que não buscá-la? Ao invés de percorrer um caminho tão extenso, tão difícil, tão desgastante, para, no fim das contas, talvez lá na velhice, né, olhando para trás e falar assim, poxa, o que eu sinto falta da minha vida é quando eu era jovem, ou quando meu filho era criança, ou quando eu era feliz com a minha esposa ou meu marido, ou quando eu caminhava na praia, ou quando eu podia comer qualquer coisa, hoje na velhice eu já não posso, ou quando eu podia respirar com facilidade, quando eu podia fazer xixi sem pedras nos rins. É isso, né? É isso. Então que a gente valorize enquanto temos e enquanto o mundo anda assim tão complicado. Como diz o Renato Russo, e eu tive que parar logo porque a foto de um bebê morto, a foto de uma mulher que tomou um tiro nas costas não sei aonde, a foto de protestos não sei aonde, e nós vamos sendo alimentados de dores e tragédias e de horrores que fazem obviamente parte da vida, né? Mas que não por isso devem virar entretenimento, deve virar chamariz para se consumir jornal, site, portal, coisas do tipo, porque é disso que nós vamos nos vestindo, sabe? Eu às vezes vejo pessoas que só olham as coisas ruins, difíceis, as dores, tem muita gente assim, e que não consegue mais sair disso. Todos os discursos, todos os pensamentos, todas as ideias, inclusive ideias que, abre aspas aqui, teoricamente promoveriam liberdade, são recheadas disso, contaminadas por isso. As nossas impressões da vida, as nossas impressões em relação às pessoas, ao mundo, tal, ele reflete aquilo que nós consumimos na mente, aquilo que nós pensamos. Nós somos a expressão física dos nossos pensamentos. O nosso corpo é uma construção desses pensamentos. O nosso corpo é uma construção de pensamentos dos nossos pais, que um dia se uniram e daquela união, daquele momento de amor, ou não sei exatamente como é que você pensa, da cegonha, né? Enfim, de qualquer maneira, gerou isso, esse corpo que é o reflexo daquela união, daquele momento de amor. E aí, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, o nosso corpo vai respondendo a isso. Se você é gordo ou magro, se você é alto ou baixo, se você... Enfim, independentemente das suas características mais pessoais, né? Elas refletem o que você pensa, como você se veste, como você se porta, como você se posiciona, a sua postura. Mexe as mãos, mexe os braços, cruza as pernas, não cruza. É a expressão dos seus pensamentos. Então, você cuida dos seus pensamentos, não? Cuidar dos pensamentos tem a ver com cuidar do corpo, tem a ver com cuidar das relações,
tem a ver com cuidar do mundo. A maneira como eu vejo o mundo e a maneira como eu te vejo reflete exatamente isso. Portanto, tenha cuidado com aquilo que você consome como pensamento também. Tem gente dizendo que o sentido é a direita. Outros têm plena certeza que é só pela esquerda. Tem gente que segue para um lado, vai para o outro, segue, volta e ainda não decidiu. O sentido da sua vida tem a ver com o sentido que você dá. Aquiete-se. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Aqui na Inverso você participa. O nosso e-mail é contato@radioinverso.com e o nosso WhatsApp é o 51992466960. O Edson Santos comentou sobre o Legião Urbana que eu toquei agora, dizendo essa música aqui é minha e da Amanda, a esposa dele, e ele diz, a Amanda até pediu para você tocar o Legião Urbana, você adivinhou. Maravilha, então fico feliz que vocês tenham gostado, Amanda e Edson, tudo de bom para vocês, muito obrigado pela participação, sempre carinhosa e diária aqui na Rádio Inverso, tá bom? Flávio, bom dia, te ouvindo hoje me despertou para uma reflexão. Minha vida toda eu tentei ser alguém que se encaixasse no mundo dos que estavam à minha volta, eu tentei ajudar a todos e esqueci de cuidar do meu mundo. E adoeci internamente, uma tristeza na alma. Depois que cheguei aqui, ficou muito difícil não me olhar. E aos pouquinhos eu vou desconstruindo tanta coisa que eu tenho certeza que construí na contramão das minhas verdades. Assumo que ainda estou engatinhando, mas eu não quero voltar à caixa anterior. Com toda angústia e lágrimas, ainda prefiro estar aqui e continuar me desconstruindo e vendo o mundo por uma nova fresta. Obrigada por seu trabalho, por ser maçã. Sua árvore trouxe muitos benefícios para minha terra. Beijo no coração, Adriana. Obrigado, minha querida. Tudo de bom, Adriana. E esse é um processo para sempre, né, Adriana? Nem tudo na vida e em todo momento é um chamado à reflexão aprofundada, né? Você sabe que tem ficado cada vez mais claro para mim que as minhas inspirações maiores, as minhas reflexões mais aprofundadas e tal, nascem quando isso não é uma ocupação da minha mente. Justamente naquilo que eu falava agora há pouco, dos momentos mais simples, das experiências mais cotidianas, das coisinhas mais corriqueiras e bobas. Que a gente aprende a se concentrar nisso porque a gente se distancia tanto da nossa essência. Às vezes bem intencionados, né? Um exemplo disso é esse mercado do mundo místico, das terapias, das autoajudas e coisas do tipo. É um mercado que eu te confesso já há algum tempo que me faz muito mal. Eu quando paro para ouvir ou ver alguma coisa, eu vejo aquelas pessoas estereotipadas com aquela linguagem, aquela roupinha, aquela forma, né? Me gera interiormente um contraste entre a mensagem que está tão mais bem dita no caos da natureza, no caos do universo, no caos em mim, né? Do que naquela organização, na minha opinião, artificial, né? Falando palavras bonitas e atrelando somente a essas palavras bonitas e essas construções dogmáticas, às vezes, aquilo que é selvagem e não cabe nelas. A nossa espiritualidade, a nossa tentativa de nos tornar humanos melhores foi apoderada, foi enquadrada, foi deslegitimada na sua condição mais essencial e mais selvagem, na mesma proporção em que aceitou se encaixar. O Antônio Pereira, do Mundo Incrível, ontem ou anteontem, ele estava falando no programa dele, e eu achei engraçado, que ele estava vendo, acho que na televisão, se eu não me engano, ou na internet, não sei, a proposta de paz de um desses mestres iluminados. Aí ele falava que o nome do cara era Siri, alguma coisa tal. Eu não me lembro, enfim, não vem ao caso também, né? E eu vejo hoje, por exemplo, a inclinação que a maioria das pessoas tem para se devotar a esses caras, alguns bem intencionados, outros nitidamente aproveitadores, né? Que se alimentam disso e que dão em troca esse bem-estar assim de vamos promover a paz, vamos falar do amor, porque o ego está aqui para nos matar, porque o verdadeiro eu somos todos nós, e fica nisso, e as pessoas vão se devotando. Eu tomei sustos há alguns anos já quando eu conheci alguns seguidores do Prem Baba.
chamando o cara de paizinho, mudando o nome porque ele quis, gastando uma grana, se colocando, enfim, numa devoção que ninguém deveria aceitar. Se o meu filho se tornar meu devoto, como eu vejo esses devotos, desses todos, né? Eu vou conversar com ele, vou falar, cara, eu sou teu pai, mas eu não sou teu Deus. Eu sou teu pai, mas eu erro. E eu quero que você aprenda nas minhas falhas também. E não ficar alimentando em mim a expectativa de que eu seja santo, ou que eu seja Deus, ou que eu seja perfeito, porque sim, sem dúvida alguma, um dia você vai se frustrar comigo, vai se decepcionar comigo. E nessa decepção, ou você a encara, isso vai te gerar um corte, e nesse corte você tem a chance de aprender, mas não precisa ser assim, ou você vai negar a vida inteira. E essa negativa vai gerar em você mágoas, igual os seguidores desses pastores ladrões, né, que montam negócios e põem nesses negócios a placa escrito igreja, e que às vezes são conduzidos coercitivamente e fazem gritarias e fazem euforias, e pessoas vão defendê-lo. Não, mas ele é a palavra de Deus. Eu tenho gente na família que defende esses caras, né? Então a gente se torna tão dependente, a nossa fé, a nossa espontaneidade é tão sequestrada, sabe? Não seja devoto de ninguém, meu querido e minha querida. Não seja seguidor fiel de quem quer que seja. Seja, no máximo, amigo, amiga. Na vida, a gente tem necessidade de professores, às vezes, né? Os nossos pais, os professores, que são chamados de mestres, lindo isso. Mas um sinal é o seguinte, o seu professor está te ensinando a ser professor de si mesmo? Ou seu professor está te tornando aluno eterno, sempre dependente das verdades iluminadas que ele trará? Cuidado com isso. Por isso, voltando para a história da Adriana, que não tem necessariamente a ver com isso, né, Adriana? Mas sobre o que você estava dizendo desse processo de autodescoberta, tal, isso justamente tem a ver com essa condição de entender que esse processo é teu, é em você que está acontecendo, é o tempo todo, mas que não deve virar paranoia. Não deve virar uma transferência esquizofrênica, né? É o processo que te abre para a dimensão da vida, sabe? É isso que eu estou trabalhando em mim e que eu quero estimular em quem me ouve. A rádio, por exemplo, pode ser uma ferramenta muito legal, mas isso aqui não é detentora do autoconhecimento, da luz ou de nada. São as experiências pequenas, sabe? É o cotidiano, é isso que ela falou. Eu reconheci em mim algo ruim e eu sei que eu estou longe de melhorar, mas eu vou caminhando. Aí eu melhoro um pouquinho, daqui a pouco eu sinto que não, mas daqui a pouco eu evoluo mais 2 passos e a vida é assim. Que coisa, que impaciência, que ruim pensar isso, Flávio, porque eu quero uma coisa rápida, fácil. Bom, você vai... Nem o McDonald's mais é rápido e fácil, né? Eu me lembro quando eu era criança e em São Paulo, o McDonald's tinha uma promoção de 18 segundos, o lanche saía, senão devolvia o dinheiro de volta. Hoje, ir ao McDonald's é uma morte. Eu só vou porque de vez em quando meu filho quer, ele gosta, ele é adolescente, aí eu vou com ele ajudá-lo a comprar o lanche. Mas que coisa, você fica 10 anos naquela fila, aí você fala assim, eu quero um Big Mac, uma Coca e uma batata. Aí a pessoa fala, pois não? Sim, um Big Mac, uma Coca e uma batata. Tá, qual sanduíche? Um Big Mac, uma Coca, uma batata. E para beber, uma Coca. Aceita batata? Sim, uma batata, por favor. Com qual lanche? E aí vai. Então nem o McDonald's mais é rápido, né? Quanto mais o processo de autoconhecimento, de evolução. É vendido como tal porque comercialmente é muito mais interessante essas propostas assim. Reconecte-se com a vida. Assine aqui e tenha um encontro eterno. E é fácil, é bom ter essas manhas. É igual o título de vídeo de YouTube, né? Você vai se impactar, você não vai se acreditar no que verá, e assim vai. Mas na vida não é assim, né? Então, que a gente aprenda a não entregar a ninguém essa construção tão preciosa que somos nós. E isso é feito no caminho, nos pequenos encontros, nas pequenas experiências, como por exemplo essa que nós estamos tendo aqui também. Adriana, obrigado. Obrigado, Carla Simone, de Resende do Rio. Bom dia, Flávio Versus. Um ano melhor para todos nós, para você também. Tudo de bom, muito obrigado, tá bom? Obrigado, Roseli
Aniti Eveschi, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, manda uma mensagem também desejando feliz ano novo para todos nós. Para você também, Roseli, muito obrigado, fique bem. Obrigado pela sua mensagem, tá bom? No 51992461960. Flávio, bom dia. Meu nome é Isabel. Às vezes eu fico pensando se as coisas que você fala não se resumem em uma frase popular que diz: aceita que dói menos. Talvez eu interprete assim, pelo fato de ter uma visão pessimista. Um grande abraço. Obrigado, ô Isabel. Isabel, eu acho que esse ponto, esse pensamento teu tem a ver com o pensamento que eu encerrei essa última conversa que nós estávamos tendo aqui sobre o imediatismo. Porque é o seguinte, hoje em dia tudo que se fala, ou muitas coisas que se falam, que se vendem, são revestidas de um discurso que não tem mais a ver com a reflexão, com o senso crítico, com a observação, com consciência. Mas tem a ver com, e aí eu volto para a história do Bauman, do espírito líquido, né, do mundo líquido, com a liquidez, com a instantaneidade, com a fluidez, com a porosidade de um discurso imediatista. Nós estamos nos transformando em pessoas imediatistas. A nossa relação com a vida se dá pelo imediatismo. Isso, em parte, é alimentado pela tecnologia, que trouxe mais facilidade, felizmente, nas nossas relações, mas, ao mesmo tempo, foi transformando em nós um espírito imediatista. E tem coisas na vida que não são imediatas. Tem coisas na vida que a gente vai construindo com a vida, com o tempo. Aliás, na minha opinião, isso empresta significado à vida. Se tudo fosse um estalar de dedos, fosse simples demais, não faria sentido as experiências. Não faria sentido nós estarmos aqui. Aceita que dói menos? Eu acho que é bom mesmo. Aceita que dói menos. Isso não quer dizer acomode-se. Para que eu reaja diante de uma situação que porventura me faça mal e que eu não me enquadro e que está me distanciando da minha própria essência, antes de agir eu preciso aceitá-la. E eu acho que essa ideia pode ser projetada, por exemplo, né, numa questão física. Você tem uma doença, mas você não aceita. Eu não tenho. Em nome de Jesus, eu não tenho. Você pode ficar nesse discurso. No entanto, a doença está lá. Se você aceita que tem a doença e trata essa doença, ela não vai de um dia para o outro se curar. Mas a partir do momento que você aceita, você entra no processo de cura. A frase popular aceita que dói menos talvez esteja vinculada ao comodismo. Não é desse princípio que eu parto. E essa é uma das grandes dificuldades das pessoas que têm essa mente, que provavelmente é a tua, mas imediatista, de entenderem o que eu digo em relação ao aquiete-se. Eu me lembro um tempo onde eu era muito questionado, quando eu escrevia mais sobre o aquiete-se e tal, de gente que me falava assim: eu sou contra isso, porque eu acho que a nossa vida, a gente deve construir o nosso futuro, nós não podemos nos acomodar. Eu digo, mas quem disse que eu estou falando sobre comodismo? Eu estou falando sobre aceitar o que de fato as coisas são, para que eu possa reconhecê-las, para que eu possa enxergá-las, para que eu possa entendê-las, para que eu possa respondê-las em equilíbrio. Caso contrário, vai ser só instinto. Caso contrário, vai ser só reflexo. E é isso que nós somos, muitas vezes, orientados a ser. É por isso, Isabel, que eu tenho dito já há algum tempo que, na minha opinião, um dos maiores condicionamentos que todos nós somos expostos é a distração. A distração é reaja. A distração é não pense. A distração é siga o fluxo. A distração é faça o que todos fazem. Quando eu falo aquiete-se, eu digo não necessariamente. Afaste-se do quadro, veja, aceite. Aceitar não é acomodar-se, reconheça. Né? E então, a partir desse reconhecimento, você tem uma visão mais clara do que está acontecendo e, por isso, saberá por onde ir. Tá bom? Obrigado, Isabel. Beijo pra você. Fica bem. Daqui a pouco eu volto trazendo mais. E tem aí a Rádio Inverso no teu celular de graça, tá bom? E você pode nos ouvir também pelo Tanei. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Eu quero responder uma questão que chegou aqui no nosso 51992461960. Responder não sei se é uma pergunta ainda, mas é um texto aqui que diz assim: primeiramente eu gostaria de agradecer muito pelas palavras, textos, reflexões. Assim como eu, tenho certeza que você inspira e expande a consciência de muita gente. Gostaria de um conselho, na verdade. Eu me identifiquei muito com a sua energia, gosto muito de escrever, tudo que ouço parece vir a mim, uma necessidade louca de descrever sobre meus sentimentos, sobre o que o meu próximo transparece sentir, ou seja, sobre tudo, principalmente sobre a vida. Quando foi que você sentiu que poderia levar essa sua vontade mais a sério?
levar como um trabalho, na verdade, que poderia tocar as pessoas com as suas palavras. Como foi para você encarar que tinha esse potencial, acreditar em você? Onde ou quando foi que caiu a ficha, tipo, poxa, eu gosto de fazer isso, eu sou bom nisso. Agradeço desde já por sua atenção. Espero ansiosa que você me responda. Muita luz e paz em seu caminho, que você continue sendo uma pessoa nos ajudando nesse mundo inconsciente da importância do nosso próprio eu. Abraços. Não tem o nome dela aqui. 37 é o código, 4423 é o final do telefone. Manda seu nome aqui, tá? Para eu poder te agradecer. Eu vou ser bem resumido até para a gente poder ouvir as mensagens. E outra coisa, eu não posso mais agora trazer ao ar as mensagens que chegarão, tá? As que chegaram até agora, a última que chegou, acabou de chegar aqui no WhatsApp, do final 2610, 14 o código, eu vou colocar no ar, mas as que chegarem não dá mais, porque senão a gente vai se estender muito, tá? Eu sempre fui assim, minha querida. Eu quando eu era criança, os meus pensamentos tinham a ver com a finitude, com a morte, com o ir embora, com o céu, com os planetas, com Deus, né? Isso sempre foi muito forte, desde que eu me entendo por gente. Eu vou trabalhar com isso. Não era necessariamente um pensamento consciente, mas eu acho que a partir do fim ou início, ou melhor, não, fim da infância até, início da adolescência, isso começou a me bater muito forte, assim. Eu teria um trabalho que falasse com as pessoas, mas eu jamais imaginei o que era, nada se encaixava. Eu comecei no rádio aos 16 anos, com essa pulsão. Eu já contei aqui algumas vezes, eu fui pro rádio nessa intenção. Eu não fui pro rádio porque eu queria ser locutor de rádio, por mais que eu amasse o rádio. Mas eu queria naquele tempo trabalhar naquela rádio. Era uma rádio, isso em 1991, que tinha uma ligação com uma igreja em São Paulo, que minha mãe frequentava, e eu, meu irmão, íamos lá, tal, de vez em quando. Mas eu nunca fui ovelhinha ali. O pastor da igreja, ele dizia assim, em relação a mim: o Flávio é rebelde. E eu gostava de ouvir isso nele. Eu me lembro que naquele tempo ele era pastor fulano, e depois ele inventou que agora ele era bispo fulano, depois virou apóstolo fulano. E aí eu jamais, mesmo naquele tempo, eu não lhe chamava nem de pastor, eu lhe chamava pelo nome. Gente, por que eu vou chamá-lo de pastor? Isso ia gerando alguns atritos, mas eu estava lá com essa intenção, de fazer, pela rádio, trazer coisas boas, dentro daquela minha mente que naquele tempo, apesar de ser muito parecida com a que é hoje, mas os componentes, os contornos, a cultura, ainda era uma cultura meio religiosa, assim. Durante 3 anos eu fiquei lá e percebi que a ideia daquela rádio não era mais a que me levou a ir para lá. Eles queriam virar uma empresa, eles queriam crescer, eles queriam ganhar dinheiro, os caras queriam projeção, e foi o que houve. Eles ganharam muito dinheiro, cresceram demais. Esses pastores foram presos depois. Bom, não vem ao caso trazer detalhes, enfim. E aí eu percebi que não me cabia mais lá, né? Eu jamais me prendi nisso. Falei, poxa, eu já estou no rádio, eu vou embora, é minha profissão agora. Eu precisava ganhar dinheiro, meus pais tinham se separado, a gente estava vivendo uma crise difícil financeira, não tínhamos nem onde morar, assim, nós nos distribuímos. Minha irmã e meu irmão, ou melhor, minha mãe e minha irmã foram para casa de uma tia, eu e meu irmão fomos para casa de outra tia, né? E ficamos lá, assim, durante algum tempo, enfim, é uma longa história. E aí eu fui trabalhar e aí o rádio virou profissão, mas nunca foi só a profissão. No rádio eu fazia questão de compartilhar o que eu sou. Eu não consigo ser só formatado. É uma coisa, eu não sou assim nas minhas relações, eu não sou assim nunca. Eu não consigo ser só isso, assim, esse estereótipo, né? E isso me gerou coisas boas. Eu fui um cara que conseguiu muitas coisas legais no rádio, sou muito grato a todas as rádios que eu trabalhei, fiz muitas rádios legais, enfim. Isso gerava alguns incômodos de vez em quando em alguns diretores, tal, enfim, fazia parte. Mas houve um tempo que virou mecânico. E que a minha preocupação primordial era o salário, era a folga, eram as férias. E aí não dava, mas eu não sei existir assim. Não dá, né? Isso foi me gerando muita inquietude, isso coincidiu com o nascimento do meu filho, foi nessa fase. Eu acho até que o nascimento dele desencadeou isso também em mim, para que eu enxergasse isso com mais clareza. Então eu fiquei mudando de rádio, mudando de cidade, mudando de estado, até perceber que eu deveria levar adiante aquilo que inicialmente me levou para o mundo das comunicações, e a tecnologia me abria portas para isso.
Eu não tinha intenção de fazer uma rádio, de escrever livros e nada disso. Eu só comecei a brincar, usar. Eu tinha o que dizer. Então eu comecei a usar, fazer blog, e uma coisa ia levando a outra. Né? Então eu só me coloco no que eu faço. Eu não precisei de um momento de romper alguma coisa. De alguma forma isso sempre esteve em mim, eu sempre fui assim. Por isso que eu às vezes eu digo assim, eu tô aqui na rádio enquanto for bom, e as pessoas falam, não pare, e eu digo, eu nunca pararei. Pode ser que eu pare de fazer na linguagem, do formato, do jeito, com a frequência que eu faço hoje, e como eu já mudei nesses anos todos, né? Mas eu sou assim, então eu continuarei sendo o que eu sou. Né? Eu sou macieira e eu só sei dar maçã, então é o que eu faço. Eu fico encontrando linguagens, jeitos, formatos para dar maçã, mas a minha função, o meu objetivo é dar maçã. Tá? Eu dou maçã aqui na rádio, mas se não for na rádio, darei de outra maneira, em outro lugar, enfim, como for possível. Tá bom? Acho que é isso. Fique bem, tá? Flávio, agradeço ajudar a ter uma visão diferente da vida, bem como reunir pessoas do bem toda manhã. Estou aprendendo que fazer o bem, ou o que considero certo, não receberei somente o bem. Como você diz, a vida é selvagem. Gratidão, abraço. Rogério, de Registro. Rogério, obrigado. Isso é uma coisa que eu gosto muito aqui. Essas conexões, né? Muitas vezes eu fico sabendo desses encontros, dessas aproximações, dessas conexões, de gente que se conhece aqui pela rádio, enfim. Isso é muito legal e eu gosto quando isso é espontâneo. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma mulher que me dizia mais ou menos assim, olha, eu gosto muito da participação de outra ouvinte. E essa ouvinte fala coisas tão legais, e eu ouvi outro dia ela falar no ar que ela tem um blog. Poxa, qual é? Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei essa mensagem dela e encaminhei para essa outra ouvinte que ela se referia. E ela respondeu, e aí eu encaminhei a resposta. E elas se conectaram, né? Então isso é muito legal, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora as mensagens de áudio. Deixa eu agradecer antes as mensagens de texto, depois vou para as de áudio para a gente encerrar. Flávio, eu quero agradecer você porque, ouvindo a sua forma de responder aos ouvintes, eu me inspiro positivamente para rever o meu jeito de lidar com as diferentes formas de pensar daqueles que convivem comigo. Poxa vida, muito obrigado. Sandra Regina de Ourinhos, em São Paulo. Que bom, fico feliz de saber que a rádio te inspira. Um beijo para você, tá bom? Flávio, não estou muito bem da voz hoje. Então estou fazendo uma análise aqui e eu estava refletindo sobre uma situação bíblica. Depois que o espírito de Satã entrou em Judas Iscariotes, ele foi logo vender Jesus. Portanto, entendo que quem vende Jesus também está endemoniado, tanto quanto Judas. Tá bom. Obrigado, meu amigo, pela sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vamos então às mensagens de áudio e aí a gente encerra o mensagem. Está cheio de texto já para eu gravar aqui de trabalho, então o pessoal fica meio inquieto lá. Eu digo, eu só posso gravar depois das 10, mas a gente estica um pouquinho. Vamos lá. Oi, Flávio, aqui é Carol, do Rio de Janeiro. Vim compartilhar com você um fato interessante que aconteceu comigo hoje. A minha mãe já está voltando para casa dela, ela mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estava voltando da casa da minha irmã um pouco triste por isso. Eu entrei no táxi e falei, bom dia. Aí o taxista falou, ótimo dia para você, senhora. Aí eu achei aquilo tão alegre, tão contente, eu acho que aquilo me contagiou de alguma forma e eu não fiquei mais tão triste como eu estava antes. E aí eu falei pra ele, eu acho que eu vou compartilhar isso, porque responder dessa forma é tão mais sincera e contagiante, né? Saltei do táxi e falei, um ótimo dia pra você também. Então eu desejo a você e todos os ouvintes um ótimo dia. Grande abraço. Que bom, Ana. Ótimo dia pra você também. Você sabe que, quando você dizia que eu tava pensando, sabe que o que gera geralmente, né, um alcoólatra, o cara, às vezes está passando por uma dificuldade na vida, tal, bebe uma dose de whisky, aquilo lhe deixa mais leve, né, legal. Aí ele faz de novo, daqui a pouco uma dose não é suficiente, são duas, daqui a pouco duas não são suficientes, são três, e assim vai, né? A gente vai perdendo a sensibilidade. Isso também nas nossas relações. Nós somos condicionados a pensar que os presentes da vida são só as coisas grandiosas, né? Que a gente perde a dimensão do significado do bom dia do taxista, né?
se nós nos mantivermos sensíveis a isso, quantos outros bons dias e quantas coisas pequenininhas do dia acontecem que passam despercebidas, que deixarão de passar. E então a gente se alegrará com elas. Não é melhor assim? Né? Que o bom dia seja suficiente, que você não precisa dos aplausos, que você não precisa das grandes promessas, né? Eu sinceramente, assim, eu às vezes eu me inspiro vendo as formiguinhas, e é por isso que eu fico atento a elas. Eu às vezes me inspiro com uma criança, isso não é demagogia, e é por isso que eu fico atento a elas. Eu fico atento às coisas simples, porque elas contêm tantos presentes que fazem depois com que a gente sinta vontade, como você fez, de compartilhar e de levar adiante. O bom dia do taxista não se limitou à relação que vocês tiveram naquele momento ali no táxi, mas ele se estendeu a tanta gente que está ouvindo a rádio agora. Oi a todos, aqui é a Jéssica. Eu queria, assim, hoje mais fazer uma pergunta, assim, digamos. Uma coisa que eu penso bastante, assim, sobre os relacionamentos que a gente tem com as pessoas, em geral, assim. Você estava falando de alguns relacionamentos que não se esgotam, assim, também, que acabam nos sugando, né? Eu tenho alguns casos, assim, na família, né? E eu confesso pra ti que eu me esforço, assim, muito pra tentar que dê certo, sabe? Mas, assim, às vezes é complicado, né? Tem pessoas que a gente conversa com elas e elas te levam, assim, pra uma dimensão que você não quer, né? Então, eu aprendi assim, a lidar com isso de uma forma a tentar me manter neutra, né? O máximo possível e deixar rolar. Mas quase sempre fica um sentimento meio angustiante, assim, meio difícil, né? Mas também tem sentimentos assim que são bons, né? Tem pessoas que passam uma coisa boa pra gente e a gente fica bem, fica pensando. E isso também, às vezes, nos mantém um pouco presos, assim. Eu penso nisso também. O que você acha disso, hein? Você acha que tanto as relações boas como as ruins são, de alguma forma, prejudiciais? Ou é bom a gente ter esse sentimento, essa ligação, desde que a gente sinta uma coisa positiva, né? Porque tem pessoas que a gente sente uma vibração que mexe com a gente de forma negativa, né? E tem gente que não, que é uma coisa boa, uma alegria, uma felicidade. Mas, de uma forma ou outra, muitas vezes a gente fica um pouco preso, né? Sai um pouco do agora, né? Fica um pouco viajando. Assim, as pessoas que de alguma forma exercem algum poder na gente, né? Seja ele bom ou ruim, acabam por criar esse vínculo, né? O que você acha disso? Jéssica, obrigado mais uma vez pela sua participação. Olha, Jéssica, nós sempre estamos expostos a todo tipo de relações, né? Mas eu acho que faz parte do desenvolvimento da sabedoria. E eu te confesso que esse é um exercício que eu tenho feito. E esse ano, por exemplo, ontem eu estava pensando nisso. Eu estou entrando nesse ano, levando isso muito a sério. Promover em mim relacionamentos que acrescentam, que fazem bem. Nem todos fazem, né? Às vezes as ideias não batem, às vezes as conexões não batem. E muitas vezes essas relações potencialmente nos fazem evoluir. Como eu costumo dizer, tudo é fresta. As boas e as más relações. Nas difíceis, talvez nós tenhamos a oportunidade de enxergar o que se inquieta na gente. O que se incomoda na gente, porque nós não nos sentimos bem perto de determinadas pessoas, porque isso nos aponta também. Independentemente de quem seja a pessoa. E nessa nós temos a possibilidade de evoluir. No entanto, não acho que por isso nós tenhamos que buscar essas relações que fazem mal a gente. E se for possível, se for o caso, às vezes o afastamento requer tempo. Mas quando é possível, siga adiante. Eu falo aqui sobre os pensamentos, escolher os pensamentos, cuidar dos pensamentos. Isso inclui as relações também. Tem gente tão autodestrutiva, né? Tem gente tão auto-vitimizada. E tem muita gente, Jéssica, que gosta de sequestrar o outro com a sua dor. E colocar o outro naquela dimensão, naquele cubículo de autoflagelo, fazendo com que o outro se sinta culpado,
né? Se não se mantém lá sob o risco de te chamar de indiferente, enfim. E isso é sequestro. Então acho que a gente tem que ter clareza para pensar que as relações valem o investimento enquanto fazem bem. Depois que não fazem, eu acho que você deve repensar como lida com elas. Às vezes você mantém uma relação, mas um certo distanciamento. Às vezes é impossível, às vezes é um colega de trabalho, alguém que você convive todos os dias, você não pode simplesmente se afastar, um chefe, enfim. Mas a maneira como aquilo te toca, a maneira como aquilo interfere em você, e a importância que você dá para aquilo, isso você pode cuidar. E isso deve ser repensado até como forma de não se alimentar de uma relação doentia. Mas eu acho que todas as nossas relações estão necessariamente, devem estar pelo menos, sob as lentes da nossa consciência, que nos faz sempre reavaliar até que ponto eu estou me desgastando desnecessariamente, me entregando desnecessariamente, me permitindo sequestrar, né? Numa relação de troca doentia. Você pensa que está amando, a pessoa sente que está recebendo algum tipo de acolhida, mas é uma relação que alimenta. Muitas vezes uma pessoa muito doente, existencialmente, mentalmente, alimenta a doença dos outros. Então fica um ciclo de doença horrível. Às vezes a gente tem que reconhecer em pessoas que amamos, em pessoas próximas da gente, que estão manipulando, que estão fazendo recursos de sequestro emocional. A gente tem que reconhecer isso. Isso não é amar menos. Isso não é se afastar da pessoa, mas é te reposicionar conforme uma maneira mais adequada de lidar com aquilo para que de fato você não seja sequestrada. E infelizmente isso acontece muito. Fique bem, Jéssica. Obrigado. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos da Rádio Inverso. Uma questão mesmo impressionante, isso que você está falando sobre. Eu diria assim, como da onde a gente tira energia, né? E é o meu corpo. Meu corpo é que tem a energia da vida. E eu estava me observando, eu estou muito cansado, trabalhei muito. O mês de dezembro, o mês de novembro, com todas essas festas. E comecei a observar meu corpo. Não mentalmente, mas assim, mais por uma questão física. Aí eu resolvi para mim mesmo, dizendo a mim mesmo, Gerson, observe teu corpo. Ele está cansado, ele está precisando de uma pausa. Até que eu resolvi falar com o meu chefe. Até a proposta veio dele, não minha. Ele disse, eu falei sim para ele, estou cansado, estou esgotado, estou muito cansado. Ele falou, Gerson, pega uma semana de férias e descansa teu corpo. Né? E porque meu corpo também é minha energia vital para poder, até para eu pensar, né? Para poder usar os meus pensamentos, até para poder me colocar, né? E eu estou assim no momento assim muito cansado, vendo que meu corpo está precisando de uma recuperação. Agora, a nossa energia também tirada da nossa própria consciência, eu acho que a energia que a rádio me traz, ela me traz também assim uma coisa muito boa, que me dá uma nova energia para mim também. Entendeu? Que você também diz, já fez vários exemplos que você se coloca como uma macieira, né, dos frutos. Que bom que as pessoas comem esse fruto, né? Mas existem pessoas que têm a capacidade de não querer só comer o fruto. Elas querem comer as raízes, querem comer a árvore. Como uma cabra se comporta diante de uma árvore pequena que está produzindo fruto. Ela não come só os frutos, ela come as raízes e come o tronco, come tudo. De uma certa forma, destruindo a árvore. Então existe esse tipo de gente também, pessoas que têm essa capacidade. Mas o que eu quero dizer é a essência da sua consciência, a essência que é colocada aí na rádio, para mim, também me traz uma energia muito forte. E se eu comer a tua maçã, que você está produzindo, você pode ter certeza, eu vou guardar uma sementinha para plantar, para ela poder crescer.
Esse é o que eu gostaria de falar para você, deixar um grande abraço, Flávio, muita paz, muita tranquilidade, e a todos da Rádio Inverso, um grande beijo. Gerson, meu querido, tudo de bom, meu amigo. Obrigado pelas suas palavras e você tem razão mesmo. Você sabe que o que eu estava falando agora há pouco sobre o sequestro, né? É óbvio que isso acontece aqui também no meu trabalho. Né? E é claro que eu me exercito nesse sentido e também procuro manter, quando sinto necessário, né, um distanciamento. Eu falei mais cedo aqui, não sei se você estava ouvindo, que às vezes eu tenho que promover podas. A árvore cresce, mas é necessário que haja podas e proteções para que o cabrito, como você exemplificou, não destrua a árvore. Né? A árvore, ela frutifica mais, ela se torna mais saudável enquanto mais frutos dá. Enquanto se permite a poda, enquanto se expõe às variações do tempo, enquanto se cuida, enquanto é cuidada, né? E é isso mesmo, meu querido, é isso que eu estou fazendo, é isso que o meu caminho é esse. Eu apesar de estar aqui todos os dias dando esse tempo, dando essas 2 horas, o meu trabalho sempre vai ser assim, gratuito, sempre vai ser dado. Eu não conseguiria executar o meu trabalho se ele ganhasse um componente comercial, né? Isso me enquadraria e eu odeio estar enquadrado, eu odeio me sentir enjaulado, eu odeio me sentir aprisionado. Eu sou pássaro, eu sou árvore, então não dá para ter esse enquadramento, e nem das pessoas, né? É por isso que eu sempre estabeleço, às vezes com doses exageradas até de sinceridade, como foi o caso do programa de hoje, essa relação humana, porque eu acredito nela. Eu acho que é só nessa relação humana que a gente tem condições de se enxergar e de crescer e de fazermos alguma coisa. Isso que você acabou de falar, inclusive, né? Ter a sementinha para reproduzi-la, para plantar em outros lugares. Às vezes eu fico pensando nisso. Eu não sei exatamente que tipo de frutos essa árvore que sou dá. Alguns eu fico sabendo hoje, por exemplo, tantas pessoas me escreveram, tanta coisa legal, mas tem tanto aqueles que eu chamo de quietinhos e quietinhas, por exemplo, que jamais se manifestam ou se manifestarão. Não importa, isso está acontecendo, isso está indo adiante. Não só eu, você mesmo. Eu recebi agora, quando você falou agora, Gerson, uma mensagem aqui no WhatsApp da Cris, dizendo: esse Gerson é sensacional, disse tudo. E eu recebo de vez em quando essas mensagens assim, né? Te agradecendo a Cris pela mensagem. Então a gente vai se enriquecendo, né? O Antônio veio aqui para a rádio para isso também. Eu já disse essa semana, né? Eu estou cada vez mais tentando descentralizar a rádio de mim, para que isso não seja um jardim com uma árvore só, mas que isso seja um pomar, e que tenha muitas árvores que produzem não só maçã, mas produzem mexerica ou bergamota, como se fala aqui no sul, e que produza outras árvores, jabuticaba, limão, né? Para que os pássaros possam vir aqui quando quiserem, se alimentarem. Não virão só vagalumes à noite, mas virão pássaros, outros animais, até os gambás virão aqui no nosso jardim se alimentarem das frutas que todos nós damos. Um jardim precisa ser plantado e uma árvore é a primeira a ser plantada, e talvez eu tenha começado isso aqui, mas eu quero que outras árvores estejam aqui. Então o meu chamado à participação também é nesse sentido, né? Para que a gente se compartilhe, para que a gente espalhe a nossa humanidade, para que a gente consiga deixar muito claro para todos que as superfícies, as discussões bobas, as coisas periféricas não valem. Vale o humano que somos, o conteúdo que carregamos nas nossas vidas e que nos conectam. Enquanto for assim, está valendo a pena. Enquanto for assim, o nosso jardim cresce e crescerá saudável, com o anexar de tantas outras árvores e pássaros e gente que vai chegando, como você que chegou agora em 2016, né, Gerson? E tantos outros que estão chegando, outros que já foram e que não voltarão, outros que já foram e voltaram ou ainda voltarão. E nessa a gente vai criando esse movimento, esse fluxo nesse jardim que no fim das contas só tem a intenção de nos dar frutas e sombras e descanso. E tá bom demais assim. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida